pensar no banco que ele formou. O banco que ele formou, ele pôs jogadores que claramente não estão rendendo e não são opções. Então vamos lá. Patrick, Casares. O que o Casares fez no Santos? Fez o gol Então, mas, por exemplo, contra hoje, quem ele colocaria no banco fora os que ele levou? Então, só tem os moleques. Mas ele não põe? Mas o que eu estou dizendo é isso. Você já tem jogadores que estão lá e que não estão se mostrando úteis, seja por questões físicas, técnicas ou ambas. Então, vamos lá. Nonato. O que o Nonato faz? Pô, ele entrou. Então, entrou mais uma vez e mais uma vez água, né? Como era a batalha naval, né? B2, água. Então, esse é o Nonato. Então, agora tem o Sandri. Então, mas o Sandri entre o Nonato e o Sandri, o Sandri mil vezes. Mil vezes o Sandri. Mas não é só o Sandri. Tem jogadores que estão, por exemplo. Vamos lá. O Santos, a gente precisa entender que o Santos tem de jogar a Série B e aproveitar as oportunidades para ir preparando os meninos para Série A do ano que vem. A gente está pensando que o Santos sobe. O Santos não pode pensar que no ano que vem vai ter grana para contratar grandes jogadores, porque não vai ter. Ó, spoiler, não vai ter. Né? Então, assim, como não vai ter, o Santos tem alguns talentos, como por exemplo, tem talentos, tem jogadores que podem ser aproveitados. E eu vou dizer aqui, ó, pior do que o Nonato, o Rian e o Kevin Maltz, que está no grupo B lá de jogadores, não são. De jeito nenhum. Nenhum dos dois é pior do que o Nonato. De jeito nenhum. Temos o Gabriel Bom Tempo, que é um jogador que pode entrar nesse rodízio. Né? É um jogador que joga pela direita, centralizado, ou pela esquerda. É um jogador taticamente extremamente interessante e inteligente. Pode ser titular hoje? Não. Mas pode entrar no rodízio? Pode oferecer, pode ser uma opção? Pode. O Miguelito é pior que o Casares, com todos os problemas que o Miguelito possa ter? Não é. Não é. Não é. Então, assim, eu não estou dizendo que os meninos são soluções. Eu só estou dizendo que, diante da necessidade do time de prepará-los para outras temporadas e da necessidade imediata, onde reservas não dão resposta, ele tem a obrigação de montar o banco de forma diferente. É isso que eu acho. Então, assim, pelo menos tentar fazer coisas que ele não está fazendo. O Sherman foi uma tentativa no desespero, porque ele estava sem o Aderlan e sem o Felipe Jonathan. E ele precisou deslocar o Henrique, tem até uma coisa que, assim, quantas vezes a gente não falou sobre o Rainer jogar de ponta? Ele mesmo admitiu, cara, ele admitiu que o Rainer podia jogar de ponta. Sim, já que tem o Sherman, já que tem o Rodrigo Ferreira, já que tem o Escobar, porra, quando sai o Patati, ao invés de botar o Serginho, por que ele não, ao invés de tirar o Sherman, por que não deixou o Sherman e meteu o Rainer lá na frente? O que me incomoda atualmente é que o Carille não está fazendo o que ele fez da outra vez. Quando ele botou o Lucas Braga de ala e o Felipe Jonathan no meio. Qual é o segredo? O cara joga no lado do campo, o cara tem velocidade, o cara tem arranque. Por que raios o tal do Rainer não pode jogar na ponta 10 minutos de um jogo qualquer? Claro. O Gil pode terminar o jogo de centroavante. Claro. Mas o Rainer não pode ser ponta direita no time do Carille. Pode. Nós já sugerimos aqui, lembra disso que nós falamos aqui, que o Rainer poderia ser usado de ponta direita? Aí depois, agora, muito tempo depois, na penúltima coletiva, ele falou que poderia usar assim. Ora, pois, opa, por que tu não usas? Por que tu não tentas? Né? É isso que eu falo. Mas assim, essas são coisas que ele tem que treinar também. Então, por exemplo, na rotação, ele pode botar o Rainer de ponta direita, ele precisa de um time um pouco de mais articulação no meio campo e não de um jogador que faça o corredor, pode botar o Bom Tempo. Ele precisa de um jogador de meio campo. Ele vai botar o Bom Tempo, ele não botou o Bom Tempo nem no banco ainda. Eu sei. Ele botou o Enzo 40... Ele já foi pro banco. Já pro banco do Paulista ele foi, acho. Não lembro. Mas o Enzo, ele botou 45 minutos, então, o moleque nunca mais jogou. Então, mas vamos lá. Ele precisa de um jogador, de um volante, ou de um jogador que faça esse área a área, que pise na área e que seja um elemento de surpresa. Ele tem o Rian, e tem mas ele tá machucado, né? Não, ele tá voltando, ele tá em transição, ele não tá mais machucado. Ele tá... Não, sim, mas até acho que essa semana já... tem o Kevin Maltz, que tá lá largado. Tá largado. Como o Patati esteve também, né? Porque o Patati tava no grupo 2 também. Não, porque viajou. Não. Teve e foi pro Catar. Ele não chegou aí pro grupo 2. Ele fazia parte do elenco principal e foi reforçar o elenco, o elenco alternativo, digamos assim. Foi reforçar porque não seria reforço aqui. E hoje é titular. E ele se destacou lá. Então, tanto é que teve uma propostinha lá, né? Então, o Kevin Maltz é um jogador que pode ser usado como esse elemento. Melhor do que o Nonato ele vai ser, gente. Eu tô garantindo aqui. Não tô dizendo que é a solução, mas melhor que o Nonato ele é. Então, essas são coisas. E outra, hein? Nonato tem 500 mil euros para pagar agora em julho, hein?
Porque ele veio do Ludogorets em definitivo, no começo do ano, em troca do Juan mais 500 mil euros. Tem que pagar agora. Não é legal? Bom, né?